Meus nobres, parece que agora, para você ter credibilidade, ser um homem de verdade, você meio que precisa ter mais de 1,80 aí. E se você mede menos que 1,80, praticamente nenhuma mulher, como muitas dizem aí nas redes sociais, vão querer ter qualquer relacionamento com você, já que o critério da altura é mais considerado do que o próprio caráter do homem, independentemente do tipo de homem que ele é. Se ele tiver mais de 1,80, ele é um homem perfeito, ele é um homem ideal. Todo mundo já ouviu aquele papo nas redes sociais, vindo de muitas mulheres, que homem abaixo de 1,80 é apenas amigo ou nem isso. E homem baixo, baixinho, tem que ter muito mais atitude para compensar a sua altura. Só que o engraçado é que a gente vive em uma época, entre aspas, de desconstrução dos padrões, que muitas aí argumentam nas redes sociais, principalmente, que eu vou levar em questão no vídeo de hoje, esse assunto, que, destruir as normalizações de corpos, de cada um tem a sua escolha, a sua preferência, beleza. Mas parece que a régua só cresceu para um lado, literalmente, de que uma mulher pode argumentar aí nas redes sociais que tem uma preferência clara e tá tudo bem da altura de homem, todo mundo aplaude, beleza. Mas se fosse ao contrário, se um homem falasse minimamente qualquer coisa que ele tem uma preferência num quesito relacionamento ou até mesmo uma coisa mais casual, ele já é criticado nas redes sociais, colocando todo tipo de estigma, que é aquele mesmo discurso, que ele tá se esforçando para gostar de mulher, que ele não é homem de verdade, que se ele tem preferência por mulheres que ele tá colocando como argumento, ele não é homem, ele é apenas um moleque, e outras coisas piores que vocês sabem muito bem. Pode me explicar o que acontece com homens baixos? Que Deus baixa a estatura deles e pega uma autoestima desproporcional. Eu comecei a pensar nisso a partir do Breyer, né? Tipo assim, na minha cabeça é um personagem, ninguém vai me mudar minha cabeça. Mas todos os homens baixinhos que eu conheci, mas não é baixinho, baixinho, não, mais baixo que eu, tem o ápice da baixura, da baixice, sei lá. Todos os homens baixos que eu conheço, eles se acham muito. Mas é um homem baixo, que ele é, tipo, extremamente extrovertido. Ele fala com todas as mulheres, ele consegue ficar com todas as mulheres. Tipo assim, tem o papo, ele se acha. São todos, é uma regra. Eu gostaria de entender como é que funciona isso. Lá desde a infância que teve um complexo de compensação da altura, entendeu? Isso, gente, homem baixinho é sempre assim, sempre. Eu acho engraçado. Prefere um homem alto e pobre ou baixinho e rico? Alto e pobre. Não dá pra ficar com baixinho? Não. Prefere ficar com um cara liso do que com baixinho? Prefiro. Ai, mas o que você tem contra homem baixo? Eu não tenho nada contra, também não tenho nada a favor, desde que esteja longe de mim. Homem mais baixo que eu não me passa segurança e ainda me dá vergonha. Imagina eu apresentando um namorado mais baixo do que eu. Esse é o cara aqui, baixinho, sabe? Não. Mas antes, não se esqueça do seu like, que é muito importante, faz uma diferença enorme, de comentar aqui no vídeo uma coisa aleatória ou a respeito do tema, que ajuda muito no engajamento. E se vocês estão nos seus celulares, hypem o vídeo, que aparece essa opção quando vocês curtem ou arrasta a aba dos comentários pro lado, beleza? E se vocês fizerem tudo isso, eu vou curtir seus comentários. E no final do vídeo eu tenho um recado importante para você, se você quer mudar de vida, quer sair da CLT um pouco, quer ter mais liberdade financeira e conseguir trabalhar na sua casa, no seu conforto e até chegar a faturar R$5.000 por mês. Então, no final, a gente conversa sobre isso. Bom, eu vi um recorte de uma entrevista de um influencer, que se eu não me engano é o Breno do Café com Seu Pai, de uma mulher entrevistando ele e perguntando se ele se sente inferior ou se sente menos homem do que um homem mais alto, mais vistoso, mais viril, e a resposta dele foi essa. Você é menos homem do que um homem grande, alto, vistoso, viril? Não, mas para algumas mulheres eu terei menos poder de atração. E tá tudo bem. Querer mudar isso seria eu não aceitar a dinâmica da vida, que algumas mulheres vão olhar pra mim e falar, não, eu não gosto desse cara porque ele é baixinho. Não, mas você tem que mudar isso, você tem que parar com esse machismo de achar que o cara baixinho não é tudo isso. Pô, por que eu vou brigar com esse sistema? Assim, sinceramente, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, assim, eu não preciso que todas me aceitem como eu sou e que o mundo se adapte às minhas vontades. Eu acredito que é muito mais fácil me adaptar ao mundo. Eu me casei com uma mulher que é um pouco maior que eu, por coincidência. Mas eu nunca tive um problema de, quando ficou me chamando de baixinho, eu falei, cara, nunca foi um problema pra mim, porque eu sempre olhei pra mulheres que estavam ali compatíveis comigo nesse sentido, e isso nunca foi um problema. Então, não faz sentido eu querer mudar isso só porque não me agrada. E meio que parece que virou uma modinha, principalmente nas redes sociais verticais, que praticamente eu acho que começou tudo lá, né? Vídeo de mulheres incentivando outras a, entre aspas, não perder tempo com homens baixinhos, que um dos critérios mais citados no discurso delas é a altura do homem, que a altura é um parâmetro essencial para elas descobrirem se ele é um homem de verdade. Ah, vocês merecem um homem alto, porque o homem alto é mais viril, e isso e aquilo. Homem alto tem mais presença. Só que presença de quê, cara? Presença física, isso é óbvio, mas o discurso já vem embutido de várias coisas que ninguém questiona. E para deixar bem
claro aqui, vou ser sincero, preferência existe, todo mundo tem preferências e tá tudo bem, tá ok, cada um tem livre-arbítrio de escolher. Se a mulher genuinamente prefere um homem mais alto, tudo bem, ela tem esse direito, ninguém vai brigar por causa disso. Só que tem um problema que ninguém fala. O problema não é a preferência. O problema é outra coisa. E aqui que entra na incoerência do discurso delas. Porque reparem numa coisa comigo aqui. Ninguém fala assim, eu prefiro um homem mais alto, mas o importante é ele ser gente boa comigo, ter princípios e valores, ser respeitoso comigo. Ninguém fala isso, cara. O discurso não viraliza. O que junta milhões de visualizações é achar um alvo fácil, que é o homem baixinho, que sempre vai levar em discussão. Nem que ele seja um cara perfeito, um cara, sei lá, que tem condições financeiras boas, ou que ele é respeitoso com ela, que trate ela bem, ele não é colocado nessa equação. Ele é sempre colocado um homem de segunda categoria pelo simples critério da sua altura. Não importa nada disso. Se ele é baixo, ele não é um homem de verdade. E o que mais me quebra de verdade é o argumento que elas amam usar, mas que também mostra uma incoerência nesse discurso. Porque elas vão dizer assim, mas é biológico, eu prefiro me sentir protegida com um homem mais alto, me traz uma sensação de proteção, de até, na minha opinião, sejamos sinceros aqui, uma obsessão pela altura do homem. Só que é aí que a gente descobre a hipocrisia, porque se esse cara for um completo desequilibrado, não respeitar ninguém, não ter um pingo de caráter, mas ele tem 1,85, 1,90, aí ele é automaticamente charmoso e ele tem presença. Enquanto isso, o cara baixo, que corre atrás, que estuda, que respeita, que tem princípios, esse cara fica com a credibilidade em xeque. Ele é visto como um amiguinho fofo ou chaveirinho. O valor dele é praticamente reduzido a quanto ele ocupa de espaço vertical no mundo. É a biologia sendo usada como desculpa rasa, porque praticamente o argumento delas é que alguns centímetros valem muito mais do que o caráter, princípios e valores de uma pessoa, de um homem específico. É isso mesmo que está sendo dito praticamente. Porque quando você bota um critério físico, biológico, que não tem como mudar, é coisa que o cara não escolhe a altura dele, ele nasce assim, acima do caráter, basicamente elas estão dizendo sem perceber, ou até mesmo percebem, que o valor do homem de hoje só é medido pela régua, literalmente com a régua. E o pior é que quando o homem baixo não é só não é meu tipo de homem. Só que não é isso, é a credibilidade dele por inteiro cai por terra. Agora tenta inverter esse mesmo discurso que muitas dizem para outras seguirem, que é um critério que elas têm que levar em consideração, independentemente do tipo de homem que elas querem, a autora tem que levar em consideração. Agora imagina se fosse um homem aí qualquer, um que elas gostam de colocar como Betinha aí, um homem que tem as suas preferências, ele fizesse um vídeo nas redes sociais, ou até mesmo um post aí numa rede social vizinha, o X, por exemplo, que eu só me relaciono com mulher que pesa tanto, que tem tanto de cintura, que tem cabelo X ou Y. Se não tiver isso, ele não vai se relacionar. O que ia acontecer, meus nobres? Bom, menos de 5 minutos, já teria posts aí no Twitter pedindo a cabeça dele, ia ser o novo vilão nacional, ia chover de estigma nele de misógino, machista, homem que se esforça para gostar de mulher e outras coisas a mais. E fora ainda que várias mulheres iriam fazer vídeos descascando ele, sendo que elas mesmas têm o mesmo discurso. Esse cara tá se esforçando pra gostar de mulher. Ainda tem um ponto que eu esqueci de falar aqui, que se ele for um cara de uma altura, sei lá, mediana pra baixa, elas vão jogar isso na mesa. O cara é baixo, o cara mediano ainda quer escolher o tipo de mulher, o cara quer ter preferências, e aí o cara ia ser criticado ao extremo. Só que como o discurso vem de uma galerinha aí, não todas as mulheres, lógico, mas é que eu vejo que cresceu muito essa narrativa, praticamente um requisito máximo de que a altura do homem tem que ser tanto pra você se relacionar. Sendo que muitas vezes a mulher, sei lá, tem 1,40, 1,50, que é um homem de 2 metros, um homem 80, sendo que um homem de 1,70, 1,75, ou até mesmo de 60 e pouco, já é alto pra ela. Entende? É meio que uma cultura que elas mesmas impõem sobre as outras, de que o homem ideal, um homem de verdade tem que ter tanto de altura, e fora outros requisitos, mas o foco do vídeo é a altura, que é sempre levada em consideração. Tanto é que, sei lá, em debates ou até mesmo quando o homem vai expor suas opiniões sobre diversos assuntos que envolvam até os relacionamentos ou mulheres, como no caso que eu falei pra vocês do Breno, do vídeo dele debatendo com outras mulheres, e quando elas começam a perder o argumento, aí meio que a cartada final delas é mexer no ego, na autoestima do cara, que é falando da altura dele,
Principalmente se o cara for baixo, mediano, ter menos que 1,80. Elas vão jogar na mesa, é isso. Meio que tipo assim, o cara pode ser inteligente, bem sucedido, ser um cara boa pinta, um cara bonitão, isso aquilo, ter uma conta bancária recheada. Mas a altura sempre vai ser um critério, um checkmate que elas vão usar como argumento pra meio que tentar desmoralizar ele, independentemente do argumento que ele joga na mesa, mesmo que seja uma verdade séria que ele fala, ou qualquer um fala. Se você for um homem baixo, você não é considerado um homem para elas, né? É só vocês verem aí recortes de vídeos de mulheres dizendo que homem baixinho, homem mediano não tem que escolher, não pode opinar sobre nada, ele tem que se sujeitar a tudo e a todos. Aí você vê a incoerência desse discurso. Porque, que nem eu falei pra vocês, a mulher pode ter qualquer tipo de aparência, né? Qualquer um, beleza, tudo bem, o corpo é dela, ela faz o que quiser. Mas ela quer exigir uma coisa de um homem, de uma pessoa, pra ter um relacionamento, e todo mundo aplaude. Mas, ao contrário, é visto como errado, é visto como algo que você está se esforçando. É a famosa hipocrisia cultural. 2 pesos, 2 medidas e uma régua que só mede para um lado. Mas, cara, no final, sejamos realistas aqui, não importa, cara. Não precisa ficar choramingando no canto do quarto só porque você tem uma altura baixa ou mediana, porque o sistema é esse, a cultura atual é essa, as exigências delas são essa, cara. O vídeo que eu trouxe pra vocês é apenas mostrando essa incoerência desse lado da história, mas, cara, na real é que realmente não faz diferença na sua vida, sabe? Você vai ficar tentando meio que cansar a biologia ou o gosto alheio. Não tem como você evitar a biologia, a sua realidade. O ponto é que o homem baixo não tem que se importar com a opinião dessas mulheres. Ah, mas eu vou me sentir excluído. Beleza, cara, deixa que elas se excluem. Elas estão te fazendo um favor. Se a métrica de uma mulher que você quer se relacionar é praticamente pautada em um parceiro de quanto ele mede de altura, o que você acha que ela tem realmente de valor? Quais são realmente os princípios e valores que ela tem? Ela é praticamente um conteúdo raso, um conteúdo vazio, independentemente da sua altura, mas em foco o homem baixo, mediano, que eles veem nas redes sociais esse argumento que muitas dizem, e podem até se sentir mal, porque, cara, como que eu vou me relacionar sendo que eu não tenho altura? Eu já sou quebrado e não tenho a altura que elas tanto querem? Cara, não importa, né? Segue o baile. O jogo é esse, cara. Se você não quer jogar o jogo, foque em outras coisas. Foque em se desenvolver como pessoa, como homem, tenha caráter, tenha palavra. É isso que mais importa, cara, porque em vez de você ficar brigando com o sistema, a jogada esperta é se adaptar ou simplesmente quitar. E como tem bilhões de mulheres pro mundo, cara, é quase impossível você não encontrar uma mulher que te ame, que te aceite do jeito que você é, independentemente da sua altura. É lógico, se você querer se relacionar. Que se você quiser quitar o jogo, entender como funciona e outros quesitos que tá uma exigência fora do padrão dos relacionamentos, beleza também. Se você quer ter relacionamentos, também está tudo bem. O que realmente importa de verdade é não depender de uma opinião de um grupinho aí que se diz dono da verdade, que se diz os desconstruídos, os politicamente correto, mas sim, cara, entender o jogo e dançar como toca a música. Mas enfim, essa foi apenas a minha opinião, meu ponto de vista. Se você concorda ou discorda ou quer acrescentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se você gosta do meu conteúdo, tem algumas maneiras que vocês podem me ajudar financeiramente, que está aqui na descrição, o Apoia-se, que você contribui mensalmente. No YouTube tem a opção para você deixar um valeu demais, ou fazer parte do Seja Membro aqui do canal, que já ajuda muito, ou da forma grátis, que você já sabe, curtindo, comentando. Se você tem um tema de vídeo, comente aqui nos comentários, se inscrevendo no canal e hypando o vídeo. Ah, e antes disso aí, aquele recado que eu queria falar pra vocês no começo. Você já percebeu que trabalhar muito hoje não garante mais nada? Tem gente estudando por anos, se formando e no final tá desempregado ou ganhando mal. Agora deixa eu te mostrar um outro caminho. Hoje tem gente comum, sem formação, fazendo dinheiro pela internet, simplesmente criando artes no Canva. Não é nenhum absurdo. Tem empresas, lojas, perfis no Instagram. Todo mundo precisa de design o tempo todo, mas a maioria não sabe fazer e paga muito bem. Por isso você precisa conhecer o curso Profissão Designer Canva do 0 ao 5K. Você vai aprender não só a mexer no Canva, você vai aprender como transformar isso em renda de verdade, criar artes que vendem, montar um portfólio, encontrar clientes, cobrar pelo seu trabalho e fechar serviços. Você pode usar isso como uma renda extra ou até transformar num negócio digital. E o melhor, o acesso é vitalício, então se você se identificou, é só escanear o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link fixado nos comentários. Mas não deixe para depois, porque quem começa antes sai na frente de todo mundo.